Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marketing. Hoje, Jair, a gente vai falar de muita coisa legal, cara. E principalmente com uma das férias desse cara que é uma simpatia. Vamos falar de Samsung Ads, cara. Cara, quando o convidado é de peso, eu tenho que ler o cargo do homem. Lê o cargo do homem. Porque, cara, que rufem os tambores aqui, meu. Estamos com o Écio Floridi, cara. Ele é diretor sênior de vendas e operações da Samsung Ads para a América Latina. Écio, muito obrigado, cara. Seja super bem-vindo, meu. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, vai ser legal. Pô, a gente tem certeza, cara. Obrigado mesmo. A gente tava batendo um papo antes de apertar o REC e tem muita coisa legal, muita tecnologia, muita novidade. A gente vai falar tudo pra vocês. Vamos espremer o Écio, que a assessoria tá aqui, ó. Já tá assim. Nervosa. Já tá nervosa. Maravilhoso. Cara, antes de a gente começar esse bate-papo, você que trabalha numa agência de marketing ou é dono de uma agência de marketing, acessa lá www.21live.com.br. É um software de gestão de contratos e jobs de equipe para deixar a sua agência muito mais inteligente, sua equipe trabalhando aí orquestrada dentro de um software onde você vê tudo e o cliente tem uma área própria dele para trocas de arquivos, solicitações, aprovações. É muito legal. Não perca tempo, www.21live.com.br. E não podemos deixar de falar, claro, da Domino's Brasil, se você quer usar o cupom PCM30, SO 30% de desconto, hein? Você pode usar lá com a sua família, mandar lá pro pessoal da Samsung em qualquer lugar do Brasil, basta utilizar ou o aplicativo ou diretamente no site da Domino's. Já vou aproveitar no próximo final de semana. Ai, total, meu. PCM30, vamos pra cima. Eber, manda bala, cara. SO, pra gente sentar aqui e bater esse papo, o que é o Samsung Ads, né, cara? Explica pra galera isso aí. Vamos começar pelo básico, né? Bom, é um bom ponto de início. Porque embora a gente já esteja operando aqui na América Latina há quase 4 anos, legal, né? Já tem, ainda tem muita dúvida sobre o que é. As pessoas, todo mundo conhece Samsung, sim, né? claro. Bom, eu diria que quase todo mundo no Brasil tem alguma coisa da Samsung. Sim. Ou uma TV, ou um celular e tal. Então, a Samsung Electronics todo mundo conhece. E a Samsung Ads é o braço de publicidade da Samsung. A gente é um veículo de mídia. Então, nós usamos dados que nós temos, a escala de produtos que nós temos, e a gente entrega publicidade. Né? Temos espaço publicidade nas televisões, nas Smart TVs da Samsung, que é um veículo de mídia. Então, a gente entrega, é o braço de monetização, né, através de publicidade da Samsung Electronics. E isso aí, dentro desse cenário, vocês atuam em tudo? Por exemplo, televisão, celular, tem algumas regras específicas para a gente entender um pouquinho mais? Atua em tudo, mas o nosso foco aqui, a gente está falando de Connected TV, das Smart TVs. Ah, das Smart TVs, legal. Hoje nós estamos falando de quase 20 milhões, né? Pouco mais, 19 milhões de aparelhos de TVs. Que legal, meu. Conectadas, né? Smart TVs no Brasil, que estão habilitadas para receber publicidade, para a gente entregar publicidade para os anunciantes. Tem muito mais aparelhos que isso, mas aqui estão habilitadas, porque tem uma questão de ano de fabricação, o software, né, o sistema operacional e tal, mas assim, são quase 20 milhões de aparelhos habilitados. 10% do Brasil, praticamente. É bastante, muita coisa. Né? E quando você está falando em aparelhos, né? Se você multiplicar isso por pessoas, né? Pessoas, 3, 4, nós estamos falando de verdade, muito mais que 10%. Algo em torno de 80 milhões de pessoas que são potencialmente atingidas com a publicidade nas Smart TVs da Samsung. Incrível. Cara, a gente é fã de um produto de vocês, que é o canhãozinho que projeta. Aquele produto que vocês fizeram é incrível, cara. Maravilhoso. Ele tá dentro desse range também? Cara, aquilo, ele tá... Aqui é uma Smart TV, assim, né? Aqui é uma Smart TV. Então, sim, porque o aparelho projeta a publicidade, é uma imagem 4K e tal. É maravilhoso. É maravilhoso. É a melhor coisa. Eu, quando eu quero fazer um cineminha em casa, leva aquilo lá. É muito freestyle. Freestyle. Cara, muito bom o produto. Como que as agências, Écio, conta um pouquinho a relação aí de vocês com as agências, como que elas podem se beneficiar disso, de colocar num plano de mídia, como é que funciona mais esse operacional aí, como um potencial, 80 milhões de pessoas, né, cara, em range aí, né? Como que as agências podem se beneficiar disso, colocando em plano de mídia? O que você falaria para os caras aí, meu? Olha só, eu diria que é o seguinte, é uma novidade ainda, pode ser encarado como uma novidade. O que é essa publicidade em Connected TV? Né? Ela é uma junção da publicidade na TV com a publicidade nas mídias digitais. Então,
ela traz o melhor desses dois universos, né? Porque a publicidade vai ser exibida na televisão, né? Tela grande, pode ser projetada pelo Freestyle, lá o Samsung TV Plus e tal. Então você tem a publicidade exibida na tela grande com as métricas, as ferramentas, todo o ferramental que a mídia digital trouxe, né, nos últimos anos. Então, a capacidade de segmentação, a capacidade de mensuração, tudo isso que a TV deixava um pouco a desejar. A TV é um veículo maravilhoso para a publicidade, né? Existe desde sempre e sempre trouxe ótimos resultados. Agora, sempre deixava, do ponto de vista de métrica, deixava um pouco a desejar. O que as mídias digitais supriram muito bem, né? Cresceram muito com isso, era muito bom em termos de métrica. Então, a gente está juntando as duas coisas. A gente entrega publicidade na TV num modelo de venda digital e com as métricas do digital. Todas as métricas que a gente precisa de performance e tal, a gente tem tudo ali. Legal, sensacional. Dentro desse mesmo contexto, SEO, por exemplo, hoje as agências elas já podem contratar direto, tem algum canal? Como é que hoje você é o diretor de vendas, é isso? Eu sou diretor de vendas e operações. Eu cuido da operação aqui na América Latina, né? E aí, como que funciona mais ou menos atualmente? Quando tá 4 anos já, pô, Sim. Parece pouco, mas já é muito, né? É bastante. Então, como é que tá hoje funcionando essa dinâmica? Não, olha, funciona super bem. A gente tem uma equipe legal, que opera. A gente está falando especificamente de vendas, né? Sim. Eu tenho um time de vendas que eles estão em contato diretamente com as agências legal. E com os anunciantes. Legal. Obviamente, a grande parte, eu diria mais de 90% das nossas vendas são feitas através das agências. Legal, né? Mas, entendi. obviamente, a gente mantém o relacionamento com as marcas. Os CMOs precisam saber do que Sim, se trata. sim. E eles têm curiosidade, eles nos recebem, porque eles querem entender muito o que está acontecendo. E a gente tem um time de vendas, então, que que faz essa relação. E a venda a compra pode se dar tanto de forma direta, através de um PI, né, que é a forma tradicional, mas também num modelo de mídia programática. Que legal, então, as pessoas podem entrar numa plataforma, Sim. uma DSP. Sim. Eu não quero entrar muito no tecnês aqui, não, tranquilo, né? Imagina. Mas entrar numa DSP de preferência e fazer só comprar nosso inventário desta maneira, né? Então a gente está super up to date com qualquer qualquer modelo de venda. Então funciona super bem. A gente está indo muito bem, atingindo todas as nossas metas nesses 4 anos. Sim. Porque se não fosse assim também não ia estar aqui. Exatamente, pô. E você tem algum case legal que dá para você contar aí pra gente? Muitos, assim, a gente começou muito focado nos anunciantes. A gente tem basicamente 2 tipos de anunciantes. Legal. Né? Um que são que a gente chama de endêmicos, que são os players de streaming. Então, por exemplo, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Paramount, HBO. Esses são players que fazem parte desse universo do streaming. Né? Esses aplicativos já estão nas Smart TVs da Samsung. E a gente então começou focado muito com isso, porque são anunciantes que, no-brainer, né? Eles têm que estar lá com a gente, porque é uma opção. E aí tem, em geral, 2 tipos de estratégia, né? Esses anunciantes adotam 2 tipos de estratégia. Um é para de aquisição, né? Conseguir novos assinantes, o serviço deles. E o outro é de, na verdade, engajamento, fazer com que quem já é assinante utilize o serviço. Então, eles estão sempre lançando novas séries, novos filmes e tal. Então, esses são os clientes, foram os primeiros clientes que a gente abordou. A gente sempre começa com esse tipo de anunciante. Para esse tipo de anunciante, a gente consegue fechar todo o ciclo, né? Então, a gente consegue... Porque a gente consegue, e por ser o fabricante, ter o sistema operacional, a gente consegue identificar, por exemplo, quais aparelhos tem determinado aplicativo, qual a frequência que se utiliza tal aplicativo. Abriu um aplicativo 3 vezes por semana, 10 vezes por mês. O dashboard deve ser lindo, mano. Deve ser lindo. Quanto tempo foi gasto na utilização desse aplicativo? Tá? Então a gente consegue saber tudo. E consegue criar as segmentações para atender exatamente a demanda desse anunciante. Então se ele quer falar com quem
não utiliza, tem o aplicativo, mas não utiliza, vamos adotar uma estratégia. Se ele quer falar com quem já utiliza, estou lançando uma nova série. Então, e a gente é a gente brinca que é a última milha, né? É como se fosse o último posto de gasolina na estrada. Porque antes, quando a pessoa liga a TV, antes dela entrar para consumir algum conteúdo, nas próximas 2, 3 horas, ela passa nessa entrada que a gente chama de first screen, Sim. né? Sim, Da Samsung. Isso que eu ia perguntar, onde que é o impacto ali da... Tem vários tipos de impacto. Tá. Né? Então, deixa eu voltar um pouquinho atrás, porque aí, para não perder o raciocínio, porque tentar deixar claro, porque realmente é um assunto... Sim. Então, tem esse tipo de anunciante e tem os anunciantes não endêmicos, que são as marcas em geral. Então, Domino's Pizza, tem a Unilever, Boticário, Volkswagen, enfim. Todas essas marcas que eu falei são nossos clientes, né? Muitas outras. Então, a gente se utiliza de várias informações, de métricas para fazer as segmentações e entregar a melhor possibilidade de abordagem daquele anunciante. Tá? Então, dando um passo atrás. Então, onde essa pessoa, onde esse consumidor é impactado? Então, na first screen, Sim. que é a porta de entrada de qualquer coisa que a pessoa vai fazer na televisão, ela tem que passar pela página de entrada. Então, seja para consumir conteúdo linear tradicional, né, TV aberta, TV fechada, seja para consumir um serviço de streaming, seja para ver TV paga, seja para jogar videogame, ela passa por essa entrada. Então, a gente tem uma barrinha ali na TV, que é onde estão todos os aplicativos, Sim. e ali tem um espaço de publicidade também discreto, não é uma coisa invasiva, tá? A gente não acredita que a publicidade tem que ser invasiva para ser eficiente, tá? Então, porque a gente tem que ter muito respeito com o consumidor. Então, esse é um formato nativo. Dentro da App Store, porque a gente tem uma loja de aplicativos também dentro da TV, onde as pessoas vão lá baixar aplicativo, vão procurar outros aplicativos. Então, ali também tem um espaço de publicidade bem impactante. Né? A gente tem... E tem um serviço de streaming chamado Samsung TV Plus. Sim. Tá? Que também ali tem uma entrega de publicidade. Daí esse serviço ele é monetizado através da publicidade. Então a gente entrega o serviço, é um serviço gratuito para o consumidor, para quem tem uma TV Samsung. Sim. Ele é absolutamente gratuito, não precisa se cadastrar em nada, não precisa pagar nada. Ligou a TV, conectou na internet, está disponível. Hoje tem quase 100 canais no Brasil. Um filminho, sempre tem um filminho. Tudo. Tem filme, tem esporte, notícias, tem de tudo. Muito legal. E então a gente tem uma entrega de publicidade ali, que aí ele mimetiza o que é a televisão. Né? A televisão paga, por exemplo. Com a vantagem de não ser paga. Então a gente tem uma entrega de publicidade ali também. Então tem o conteúdo por 10 minutos, em cada 10 minutos tem 2 minutos de break que entrega publicidade ali. Legal, meu, sensacional. Tem esses dois formatos. Muito bom. Cara, são dois meios. Dois pilares aí, né? Muito legal. Cara, eu queria entender um pouquinho qual que é o tipo de anunciantes. São grandes marcas, dá para pulverizar para pequenos negócios? Vocês estão vendo para esse lugar aí, de repente... para uma cidade pequena, o cara quer anunciar o negócio dele ali e faz muito sentido estar na tela da TV, na sala da família ali. Como é que é essa história aí? Trouxe um ótimo ponto. Assim, a gente começou, a gente começou com os clientes endêmicos. Nosso primeiro passo foi trabalhar os clientes endêmicos, né? O tal do low hanging fruits, né? O passo seguinte que a gente deu foi falar com as grandes marcas, que são marcas que estão abertas para fazer... Vamos chamar de experimentações, né? Separa uma verba lá para inovação. Isso, eu diria que há alguns anos era inovação. Hoje eu diria que é básico. As marcas têm que estar em CTV. O próximo passo agora é justamente falar com essas marcas que eu diria são regionais. Né? Porque é uma oportunidade dos pequenos e médios negócios estarem na televisão e agora... Porque eles nunca... Era meio proibitivo para essas marcas anunciar na televisão. Sempre foi caro. Exatamente. Né? A entrada é muito alta. Sim. Né? A bandeirada ali inicial é muito alta. Essas marcas não tinham condições. E também, para eles, em alguns momentos, era complicado, porque eles estavam muito preocupados com performance. Por isso, sempre investiam muito na mídia digital.
como eu falei antes, a gente junta essas duas coisas. A gente está num ponto de intersecção entre a televisão e as mídias digitais. Então, a gente traz para a televisão as ferramentas de segmentação e métricas, né, de performance. E esse é o passo que a gente está dando agora. É uma oportunidade. Legal. Então, a gente tem... porque uma das nossas grandes fortalezas é a nossa capacidade de segmentação. Então, nós, nesse ambiente aí de streaming, a gente está nesse ecossistema, a gente está num ponto diferenciado, assim, privilegiado, eu diria. Por quê? A gente tem escala, eu falei para vocês, são 19 milhões de aparelhos que estão habilitados para receber publicidade. A gente tem os formatos de publicidade, que eu estava explicando aqui para vocês. E o fundamental são os dados que nós temos. Justamente, a gente tem dados tanto do hardware, então, por exemplo, que eu consigo usar para fazer segmentações, por exemplo, tamanho da tela, então, tamanho de tela, ou, por exemplo, o que está conectado naquele aparelho de TV, né? Se tem um console de videogame conectado naquele aparelho de TV. Qual o console? O PS5, ou o PS4, ou o Xbox? Então, a gente consegue saber que tipo de provedor de internet chega naquela TV. Então, tem uma série de dados que são próprios do hardware. Tá? E nós temos dados do consumo, que são... E aí estão ligados a uma ferramenta de dados que nós temos, uma tecnologia de dados chamada ACR, na sigla em inglês, né? Que seria Automatic Content Recognition. Então, o nome já diz, é um reconhecimento automático do conteúdo que chega naquela TV. Então, em termos práticos, a cada 3 segundos, a gente dá um print screen daquela tela, que está chegando, e manda para um banco de dados gigantesco na Coreia, e a gente vai fazer um match com um gabarito e vai dizendo, isso aqui é futebol, isso aqui é o jornal de tal canal, isso aqui é o tal reality show, vou falar nomes, tá? Então, não, imagina, certo. É o Big Brother, isso aqui é o programa de culinária da Ana Maria, do GNT, ou isso aqui é o Jornal Globo News, isso aqui é o futebol, enfim, a gente consegue saber qual canal, qual programa, se estiver sendo exibido na TV paga ou TV aberta. Então, a gente consegue pegar esse consumo de conteúdo e a gente vai criando clusters. Né? E a gente pode juntar com os dados, do hardware. E aí cria uma capacidade de segmentação absurda. E, inclusive, geolocalização. Então, a gente consegue saber. Aí, respondendo a sua pergunta agora, né? Eu consigo entregar... a gente fez lá porque a gente tem uma preocupação muito grande também com o LGPD, tá? Então a gente vai até o nível cidade, em termos de segmentação. Então eu consigo entregar para uma determinada cidade. Maravilhoso. Então entrega uma mídia para alguém que esteja em Campinas, por exemplo, só para os televisores de Campinas. Ou, se quer uma coisa mais abrangente, eu consigo falar nacionalmente, mas só para quem consome determinado programa de televisão. A gente consegue fazer isso tanto para o consumo do conteúdo, quanto para o consumo, quanto em relação à publicidade propriamente dita. Sim. Então, você pega uma grande marca que rodou uma campanha, fez um flight em TV paga e TV aberta, eu consigo voltar para essa marca e falar assim, olha, eu digo para ela quais foram os aparelhos que foram e quais não foram impactados pela publicidade dela. Que legal. E aí a gente consegue trabalhar cobertura e frequência, né? Da mesma forma que a gente só fazia no digital até pouco tempo atrás. Esses aparelhos que não foram impactados pela publicidade, vamos exibir publicidade para eles, vamos aumentar o alcance. Sim. Aqueles aparelhos que já foram, eu posso impactar mais, foram impactados 2 vezes só, vou impactar mais 3. Já foram 5, ou 7, tá bom na minha frequência, vamos mostrar, ao invés de mostrar o filme A, agora vamos mostrar o filme B. Então a gente consegue trabalhar, então a gente tem um alcance incremental para as marcas. Né? Isso é fantástico. A gente permite que as marcas
façam o melhor uso das verbas de marketing que elas têm. Calibre a gestão. Né? Perfeito. Ô, Écio, é assim, tá muito fácil conversar com você hoje, 4 anos depois, e você tá contando tudo isso aqui maravilhoso, né? O que eu entendi foram 3 fases aí, né? Então, a primeira fase lá que você contou, a segunda fase que a gente tá indo pra terceira fase. E você entrou na Samsung para desenvolver esse projeto. Exatamente. Como que foi esse sonho, cara, lá, tipo, olhando já futuro, prevendo tudo isso? Quais foram os desafios ali enfrentados ali que você teve? Porque, que nem eu tô falando, né? Pô, agora até eu quero, pra onde que eu entro e compro essa mídia? Claro. Mas assim, então os desafios mesmo de, pô, sonhar lá atrás, pô, olhar uma oportunidade, você foi chamado provavelmente para esse cargo, pô, é um desafio. Queria que você falasse um pouquinho disso, cara, para nós. Pô, é até curioso, porque a gente está trabalhando agora na expansão. A gente está hoje na América Latina, a gente está trabalhando no Brasil e México. Né? Legal. Por motivos óbvios, são os 2 maiores países da América, as 2 maiores economias, tá? Então a gente está super bem coberto, mas a gente está agora trabalhando em expansão. Então outro dia até estava num call com o pessoal lá do Canadá, que está ajudando a gente nessa expansão, e aí eu lembrando, falei, pô, engraçado, falei exatamente isso, eu falei, pô, lembrando de 4 anos atrás, que a gente estava conversando para lançar Brasil e México, todas essas coisas. Hoje, assim, está muito mais fácil. Exato. E o que você trouxe, Heber, é exatamente o que aconteceu. Eu fui convidado para essa vaga e, assim, a vaga era assim, era uma página em branco. É, lógico. É. Literalmente. Você já estava na Samsung ou não? Não. Eu estava no mercado. Tá? Você era de mídia programática, né? Eu tô... Bom, minha história é longa. Aí, temos tempo, não? Temos tempo. Eu tô nessa história há 25 anos, de mídia digital, né? Sim. Mas, assim, trabalhei em agência já, trabalhei em veículos, mas eu estava trabalhando numa empresa, estava cuidando de uma operação Legal. de uma empresa, uma startup francesa de mídia programática. Me chamaram para a exposição, me explicaram o que era. Eu também não entendi muito bem na época. Pô. Mas, assim, fui estudar um pouco para ver do que se tratava. Eu tinha a referência dos Estados Unidos, né, que era um negócio que tinha crescido já bastante. Óbvio que eu não tinha todos os dados, né? Sim. Porque eu estava de fora, mas... E é uma operação super robusta, muito grande lá. E aí falou, legal, vamos começar. Então, foi do zero mesmo. Página em branco mesmo. E assim, com muitos desafios, né? E não só externos, mas também internos. Os primeiros desafios eram internos. Lógico. Porque eu tinha que montar uma operação de mídia, né? A gente é um veículo. É um veículo, mídia, exatamente. Né? Dentro de uma empresa que vende hardware. É muito bom. Então, tudo que existia na Samsung foi criado, foi comprado, né? Qualquer sistema, tal, foi pensado para vender computador, celular, televisão, tal. Então, todos esses produtos todos que vocês conhecem. E aí eu cheguei e falei, bom, a gente precisa vender mídia agora, né? Então a gente precisa, outra coisa, a gente precisa montar aqui um fluxo, né? Do momento que eu recebo um PI até o momento que eu emito a nota fiscal. O que vai acontecer com isso aqui dentro, né? Como que eu vou entregar meu produto? Né? Que produto que eu vou entregar? Como que eu vou cadastrar? Então, toda essa discussão uma ali. Série de desafios. Então, discussões com o time do jurídico, de tributos, o financeiro, todo mundo. Então, a parte... Muitos desafios internos, mas me acolheram super bem. E é curioso, porque assim, vocês passaram por isso, certamente. Sim. Você está falando que vocês começaram em 2019. Foi no meio da pandemia. Eu ia falar exatamente isso, cara. Então, eu comecei em julho de 2020. Nossa. Então, eu fiz tudo isso remotamente. Meu Deus. E foi muito legal, no final das contas, deu tudo certo. Mas teve todo esse trabalho, eu diria que foram 9 meses de trabalho dentro de casa. Antes de apertar o play. Até a gente ir para o mercado e falar, vendemos nossa primeira campanha, entregamos, rodamos, faturamos e vamos em frente. Então, curioso, nosso primeiro anunciante foi Boticário. Eu queria até agradecer, eu já agradeci eles várias vezes sobre isso, mas pela confiança, né? Por acreditar no negócio e ter essa visão, falar, pô, isso é legal realmente. E são nossos clientes até hoje, anunciam com a gente, fazem coisas fantásticas, estão sempre querendo as novidades e tal. Então, mas assim, foram muitos desafios internos e externos. Quando a gente foi para o mercado, tinha essas dúvidas todas. Se a gente está tendo essa conversa hoje, que ainda gera uma série de dúvidas, 4 anos atrás, era muito mais. As pessoas, o que é isso? Como assim, né? Samsung, o pessoal achava que eu era do marketing. Sim. Então, aí,
né, fomos conversando com o mercado, e com as pessoas mais próximas que já entendiam o negócio, né, acreditavam, um foi, outro foi, explicando tudo que a gente tem de vantagem. São muitas vantagens, que de fato é algo cativante, algo interessante, que é o futuro da publicidade na televisão. Então, algumas pessoas já mais antenadas falam, pô, legal, tem um caminho aí, vamos por aí. Legal. Ô, SEO, tem uma dúvida, cara, mais corporativa, assim, da sua carreira, né? Você falou, óbvio que é um super desafio, porque tudo era mato antes, você implementou isso, mas como que você olhou, cara, tipo, formatação de time, o que eu preciso estruturar, né? Você, né, foi colocado nessa vaga e tal, e aí, como é que eu monto, qual que é o day one da parada, assim, sabe? O que você pensou nesse momento? Tipo, cara, precisa de um cara técnico, um cara... Como que você fez isso, meu? Isso estava muito claro para mim. Assim, o que não estava claro, assim, eu diria assim, sem falsa modéstia, porque eu acho que é uma dos meus... Quando a gente fala em superpoderes, né? Eu sou superpoder. Eu acho que a minha maior habilidade é de montar times bons, tá? Assim, eu gosto disso. Eu já tinha feito isso na minha carreira antes, em alguns lugares por onde eu passei. Então, assim, quando eu fui trabalhar na Globosat em 2009, eu também fui lá a convite do Fred Miller, que era meu chefe, meu amigo hoje. Ele falou, precisa montar essa área de publicidade digital aqui na Globosat, não existe, né? Então eu também ali montei do zero uma área. Era diferente porque era uma empresa de mídia já, né? Sim, totalmente. Mas tinha muitos desafios também, montar mídia digital lá dentro. Aí eu fui trabalhar na Trade Lab, que é uma startup, né, de mídia programática francesa. Aí eu montei a operação aqui no Brasil, contratei gente e tal. Então, montar times bons era... Claro, tinha todo o que eu vou contratar primeiro, né? Então, e aí, primeiro, assim, você perguntou, qual que é o seu cargo? Eu falei, bom, né, diretor sênior de vendas e operações, mas o forte ali, né, o que se espera de mim são vendas, sabe? Porque se não tiver vendas, você esquece. não faz nada. Então, a primeira coisa, você encontrar uma pessoa de vendas e uma pessoa de client service, né? Então, a gente ir para o mercado, vender e entregar. E eles estão montando o time. Mas, assim, o tamanho que esse time ia ter, não estava muito claro. A gente fez um business plan, né? E tinha que cumprir as etapas. Mas, é até curioso isso, porque quando eu fiz a entrevista para essa posição, meu chefe está na Austrália, né? Ele está na Austrália, ele cuida dos mercados emergentes, né? Para Samsung Ads. Então, ele cuida de Ásia, Pacífico, então, Austrália, Índia, o Sudeste Asiático e América Latina também. E aí eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, cara, esse time, como que é? Como vai ser o time? Quantas pessoas nós vamos contratar? Aí ele voltou para mim e falou assim, depende de você. Isso na entrevista, né? Depende de você. E aí eu entendi. Falei, bom, entendi o recado. Falei, eu posso contratar quantas pessoas eu quiser. Mas quanto que eu vou trazer de receita, né? Para balancear, exatamente. Então a gente foi, né, crescendo paulatinamente. Então a gente trouxe primeiro pessoas de vendas, client service, aí foi montando, trouxe pessoas do financeiro, gente de marketing, foi montando a equipe aqui no Brasil e no México, né? Então, foi crescendo dessa maneira e pessoas de dados para atender, isso eu estou falando que a gente é muito forte em dados, a gente precisa ter, né, pessoas de dados e analytics para dar suporte para esse time, porque também não adianta colocar só um monte de vendedor lá que não tenha, que a gente não vai conseguir entregar o que a gente tem de melhor. Maravilhoso. Interessantíssimo, cara. Bem legal. Quando a gente tá olhando, né, pro futuro, assim, de vocês, assim, pensando nas agências, tem muita agência que assiste a gente, né? O futuro de vocês seria, por exemplo, dar liberdade para qualquer agência se cadastrar, entrar lá e comprar a mídia direto de vocês, no DSP, por exemplo. Esse é o futuro, assim? Já é assim, né? Assim, qualquer agência hoje pode comprar a mídia do Samsung TV Plus dessa maneira. Né? Tá. Assim, o nosso futuro, a gente está sempre inovando. Sim, claro. sim. Então, eu posso falar, em termos de inovação. A gente começou lá com os formatos nativos que eu estava explicando. Em seguida, a gente lançou o Samsung TV Plus. O Samsung TV Plus é um produto que já tem 3 anos também na região. Fomos melhorando o produto, então a gente lançou o serviço com 20 canais e hoje são quase 100 canais e aí o trabalho aí que uma colega minha faz, que é a Aline, ela é responsável por isso, de trazer esses parceiros,
ela faz trabalho brilhantemente. Primeiro, quando a gente lançou o serviço, a gente trouxe o serviço com os canais que tinham contratos lá fora, né? Então, para lançar o serviço, lançou com 20 e poucos canais. E depois a gente foi trazendo alguns parceiros de mídia locais, né? Então, a gente tem hoje canais da Globo com a gente, canais do SBT, tem da Record, dessas grandes redes, né, de TV aberta, de TV fechada também, CNN está com a gente, por exemplo, tal. Então, tem canais de filmes. Então, a gente está... E hoje, nosso trabalho é mais olhar ali e falar o que a gente precisa para compor a diversidade nos canais que a gente tem, muita gente querendo entrar, mas também tem que ser um ganha-ganha, né? A gente tem que colocar canal que a gente acha que tem potencial para ser monetizado, que vai gerar receita para esse nosso parceiro. Então hoje, uma agência, respondendo a sua pergunta, pode entrar lá hoje, comprar mídia, a gente entregar mídia, e complementar, usar os dados que nós temos para fazer essa complementariedade. Porque a gente acredita muito nessa complementariedade com a TV tradicional. Né? Hoje a TV tradicional continua sendo importante, relevante em qualquer plano de mídia, mas o que a gente percebe, e é um dado, por exemplo, que nós temos lá, 1/3 hoje, 1/3, não é pouca coisa, dessa base que eu falei de 19 milhões de aparelhos, já não consome mais nem 1 minuto. 1 minuto sequer de TV linear tradicional. Tá? 0 por mês. TV paga, TV aberta. Outros 22% consome menos de 1 hora por dia. Então, se você somar 33 com 22, dá mais da metade, 55%, consome 0 ou menos de 1 hora por dia. Então, uma marca que tem uma presença forte na televisão, usa boa parte da sua verba de mídia na televisão, se ela estiver investindo hoje, da mesma forma, na televisão, da mesma forma que ela investia há 5 anos, por exemplo, ela está cometendo um erro gravíssimo. Exatamente. Né? Então, ela precisa balancear isso. E aí, esse balanço é investir em CTV, porque a audiência está em CTV, migrou para CTV. Essa é a própria razão de existir da Samsung Ads. A gente percebeu isso lá atrás, falou, poxa, tem um mercado aí. As pessoas estão... Exatamente. Não vamos só vender televisão, vamos também vender publicidade. As pessoas migraram o consumo. O que eu quero complementar, que eu acho que é uma pira minha, que eu acho que seria muito louco, aí se eu estiver falando besteira, você me corrige, mas seria muito legal, por exemplo, assim, que nem você falou, né? Pô, tem uma sorveteria lá, e aí a sorveteria tá numa televisão, num anúncio de televisão, porque seria muito louco pro dono, entendeu? Tipo, eu tô numa televisão, mas eu não tô entendeu? Mas eu não tô, sacou? Vai ser muito legal. Depois vai se tornar tradicional, né? Chega uma hora que vai ficar tão normal isso que a gente nem vai estar explicando mais. Mas no momento que a gente tá vivendo, por exemplo, pô, tem um bar lá, meu. Aí eu tô na minha cidade, eu tô na televisão com o meu anúncio lá, que eu não tô nem na Rede Globo, não tô nem no SBT, mas eu tô na televisão. Pô, deve ser muito legal. Eu já fiquei imaginando, assim, tipo, a agência ali da cidade de São José dos Campos, colocando, pô, eu já vou colocar aqui meu cliente, o cliente dele vendo, pô, você tem Samsung, igual meu anúncio, o cara no churrasco lá. Compartilhando no Instagram. Você tem Samsung, então, olha assim, aí. Vocês estão prevendo o futuro, tá? Então, assim, eu vou trazer uma novidade aqui pra vocês. Aí, ó, a gente gosta de novidade, a gente gosta de novidade. Agora, a assessoria tá gritando, não, novidade não. Um parceiro nosso, que é a agência Pulso, eles têm tem Acelera Aí, que é exatamente isso. Animal esse programa. Você conhece? Sim. Animal. Então, e a gente conversou com eles e eles viram o potencial que isso tem exatamente no que você está falando, né? Assim, eles já fazem isso com mídias digitais, tá? E a gente, com a nossa capacidade de segmentação, inclusive de geolocalização, que é super legal. Ele vai entregar isso. Então, ele tem acesso à nossa plataforma através de mídia programática e ele vai programar esses pequenos anunciantes. Nossa, e ele tem um programa fantástico, né? Legal demais. Ele tem esse programa com celebridades e tal. Ele entrega algo. Ele é um facilitador para os anunciantes, né? E ele vai utilizar a Samsung TV Plus para entregar publicidade, que é fantástico, né? Isso deve começar agora em abril. Então, a primeira mão que legal, animal, cara. Ô, Rai, tem que trazer o pessoal do Acelera aí aqui, tá? Dá um toque pra eles lá, por favor. Vamos fazer uma com eles. Seguinte, cara, você falou do futuro da Samsung Ads de uma forma geral, mas o que tá na mesa de vocês
Porque você pode contar. Que você pode contar, que a assessoria não nos mate depois aqui, mas em termos de futuro macro mesmo, cara, óculos de VR, essas coisas, essas experiências novas, quais reuniões você tem participado na Samsung lá? Olha só, qual que é o nosso projeto, tá? Assim, tudo tem seu tempo, né? A gente começou com Connected TV, mas sim, para a empresa, assim, nós... de novo, né, sem falsa modéstia, nós somos o futuro da empresa. Sim, sim. Claro que a gente vai trabalhar o sucesso da Samsung Electronics é o meu sucesso também, porque quanto mais dispositivos, mais aparelhos de TV estiverem disponíveis, isso é uma métrica para mim, assim, vai facilitar minha vida, né, vai me trazer uma maior capacidade para eu monetizar o produto. Né? Mas a gente está olhando tudo que a gente estiver lançando, então, começando simples, que já está no mercado, por exemplo, o Gaming Hub. Não sei se vocês sabem o que é o Gaming Hub, mas os aparelhos a partir de 2021, eles têm uma área dentro da TV que é o Gaming Hub, que é um hub de games. Né? Então, hoje, as pessoas não precisam mais ter, se ela tivesse a televisão, não precisa mais ter um console de videogame. Então, ela não precisa comprar um console de videogame. Ela joga na nuvem e tudo é processado na televisão. Né? Basta ter um controle remoto, né? Para conecta, né? na TV e joga ali. Então a gente está ali, tem um espaço de publicidade também. Então a gente voltado para game e tal. E aí tudo que a gente for lançar, a gente vai ter esse olhar. Como que a gente pode monetizar com publicidade? Né? Levando para o limite, assim, é o seguinte... nosso projeto, né? Onde tiver uma tela Samsung, a gente quer capaz de monetizar, né? Esse projeto. Então, tem tela Samsung para burro, né? Tem muita tela Samsung por aí, graças à competência dos nossos colegas lá da Samsung Electronics. A primeira vez que eu usei um óculos foi da Samsung, cara, no aeroporto da Colômbia, se não me engano, os caras estão fazendo uma ativação lá. Quanto tempo você acha que vai pegar isso, cara? Tem um chute? Puts, cara, bolão do Pizza com Marte. Eu sou ruim de prever futuro. Prever futuro. Passado já é difícil prever, imagina o futuro. Isso aí o pessoal falava aqui, né, na economia. Esqueci o nome dele. Que ele foi ministro do Fernando Henrique. Mas, cara, eu diria que as coisas vão muito rápidas, né? A gente está numa velocidade. Talvez 5 anos, eu diria. Mas, assim, não confiaria muito nas minhas previsões. Eu estou nessa história que eu te falei, né? Desde 98 em mídia digital. Eu vi muita coisa acontecer, né? Sim. Mas muitas coisas que a gente acreditava, né? Que ia explodir, não explodiram. Né? Tipo o quê, assim? Sei lá, eu lembro, no início dos anos 2000, o WAP. É mesmo. Agora o WAP, celular. Aí, falando com uma pessoa, o cara falou, não, agora eu vou fazer uma reserva aqui com o WAP. Não vingou, depois precisou vir, né, outros aparelhos, tal, a tecnologia avançou um pouco para ter... Ou a ilha lá, esqueci o nome também, no começo dos anos 2000. Deu um branco agora, mas enfim. E aí não deu certo. Precisou ter outros momentos. Sensacional. Eu tenho 2 perguntas para você, Écio, mas a primeira que me veio agora, baseada no que você acabou de falar, né? Você viu muita coisa, né? A gente viu muita coisa, né? Tipo, porque a nova geração já nasce com o celular na mão ali, né? E essa transformação, ela tá muito rápida, né? Tipo, a partir de agora, né, você pega de 2010 a 2024, o que a gente cresceu e evoluiu tecnologicamente foi muito louco. Como que você vê os impactos, cara? Queria a sua visão mais macro, assim, em geral, dos impactos na vida do cotidiano mesmo. Quanto isso tem impactado o ser humano no geral. Mais uma curiosidade minha nessa... O que eu acho que o que tem mais impactado, a gente vem falando isso há um ano, né? Principalmente, é da inteligência artificial. Sim. Que é uma coisa, de fato, fantástica. Né? E ao mesmo tempo assustador. Sim. Né? Então, causa os dois, né? O quanto isso já tem impactado, né, a vida das pessoas, né? Quando as pessoas usam lá o ChatGPT, por exemplo, ou cria para criar uma imagem. Então, profissionalmente, a gente pode ficar... É legal, porque torna a vida da gente mais produtivo, né? Sim. Mas talvez traz riscos para falar, será que isso vai... Porque primeiro era o risco lá, a tecnologia ia roubar os empregos das pessoas que estarão menos qualificadas, tal, não sei o quê. Que tem um impacto social muito grande, né? E agora, mesmo mais no topo da pirâmide,
Também. Né? Mesmo trabalhos que considerados intelectuais estão sendo substituídos. Então, você fala assim... Mas aí, por outro lado, aí é uma questão mais dinâmica da economia, né? Você fala assim, pá, tá legal. A tecnologia a inteligência artificial vai substituir o ser humano, mas assim, quem vai comprar as coisas? Porque robô não compra coisa, né? Então, quem vai consumir? Como que... O papel do consumidor. Como que as empresas mais produtivas com inteligência artificial sem empregados vão... Exatamente. Vai ter consumidor, né? É um impasse, é uma coisa que... Mas eu não tenho a resposta para isso. Não, mas só... só pra gente ter essa... Acho que ninguém tem. Mas é uma coisa aí fantástica. Por exemplo, isso o impacto disso na publicidade. Né? Sim. As pessoas estão hoje muito mais produtivas, né? Você consegue já ver isso na questão de acompanhar métricas de campanha, para produção de conteúdo, né? É tudo muito mais rápido, mais ágil, mais barato. Então, já está no nosso dia a dia, né? No planejamento de campanha, você tem ferramentas... tem um amigo meu, o Domênico, né? Que ele lançou a Rain. Mesmo antes de se falar muito em inteligência artificial, e tem super bem, que é uma espécie de... É uma ferramenta de inteligência artificial que ajuda no planejamento das campanhas. Os criativos, né? Então, você dá um briefing lá, ele te entrega e... Então, muita coisa já está acontecendo, que já está impactando a vida das empresas, dos profissionais nas empresas e tal. Muita coisa ainda está por vir, que aí, honestamente, não vou opinar porque eu não sei o que vai acontecer. Sim. Maravilhoso. E eu acho que só para engatar aqui, Jairo, roubar ele um pouquinho de você, mas eu queria perguntar sobre vendas, cara. Você é um vendedor? Você é o cara que... Vamos levantar a bandeira. O que você tem para falar desse universo? Porque o universo de vendas, ele é gigantesco. Cara, eu acho que vendas é uma profissão sensacional, assim, sabe? Eu acho que às vezes tem um certo preconceito com o vendedor. É muito louco isso, né? É muito louco isso. Eu acho meio nada a ver. E vendedor tá no coração de qualquer empresa, né? É o que vai fazer a engrenagem, com todo o respeito a todas as outras áreas, mas assim, é o que faz a engrenagem girar, a roda girar, entendeu? E é muito legal. Eu amo, por exemplo, fazer o que eu faço, porque... E é curioso, né? Porque, assim, a minha carreira, até fazendo uma regressão aqui, eu não sou publicitário, né? Eu sou economista. Estudei economia, né? Clássico, estudei na USP, estudei muito para terminar a faculdade, não foi fácil. Mas eu nunca me encantei com a área de economia. E eu comecei, né, migrar, enveredar para esse mundo do marketing, né? E aí, de repente, trabalhei em agência, comprando mídia e tal. E, de repente, eu fui trabalhar no Yahoo, 20 anos atrás, na área de vendas. E amei, adorei isso. Eu me encontrei, achei legal fazer isso, né? E eu gosto porque, assim, é engraçado, porque todo dia eu acordo e eu tenho que convencer alguém a fazer aquilo que eu quero que faz. Já que eu não consigo fazer isso em casa, porque minha mulher... não deixa? Mulher não deixa, eu tenho que procurar isso fora, né? Então, assim, eu tenho que procurar convencer alguém a fazer o que eu quero, fora de casa. Essa vai pro book do convidado, né, cara? Muito bom. Casa, eu faço o que a minha mulher quer. Sensacional. SEO. Com o maior prazer. Claro, pô. Esposa feliz, vida feliz. Tranquilo. SEO, de onde que você bebe essas informações aí, cara? O que você consome para se manter atualizado? Cara, eu tenho assistido muito, eu ouço alguns podcasts, né? Então, do Prof. G, por exemplo, do Scott Galloway, que eu acho ótimo, ele traz várias informações, está sempre atualizado. Leio um pouco, né, na medida do possível. Já li muito mais, mas tenho lido algumas coisas. Estou lendo hoje agora, por exemplo, O Poder do Hábito, que é um livro já bem antigo, mas eu não tinha lido. Eu falei, preciso ler esse livro. Então, eu dou uma variada, literatura também, né? Então, acho que isso dá uma... Então, alguns podcasts, mas eu acho que o segredo na vida, inclusive na vida profissional, é essa diversidade, né? Tá aberto a várias frentes, a várias fontes, legal, entendeu? Show. Não ficar restrito a um único assunto, não preciso ficar só lendo sobre publicidade ou só sobre Connect TV para ter ideias ou para poder estar na frente do meu cliente e discutir com ele, né? Então, essa que é
Show. Cara, quase uma hora, meu amigo. Você acha que é brincadeira? Não? Passou quase. Falta... Quase. Mas tem mais coisa aí. Tem mais coisa, calma que tem mais coisa. Extrair de você, cara. Exato. Ô, Écio, eu queria que você desse, cara, eu quero 2 visões suas. Eu quero 6 dicas já, não é 3 dicas. Eu quero 3. Isso que é otimizar, Isso a que é presença otimizar. do convidado, hein, Fabião? Mas assim, eu queria que você falasse 3 dicas, assim, da Samsung, obviamente, né? Das vantagens que é utilizar. Mas 3 dicas também pra agência, assim, com tudo que você viveu da sua experiência, que não tem nada a ver com a Samsung aí. Se for muito, você me fala. Deixa eu pensar. Bom, acho que falando da Samsung Ads. Isso, tá? Samsung Ads, então, exato. Começar pelo básico. Não, eu vou tentar, né, resumir aqui o que eu disse antes. Né? Então, assim, eu acho eu falando de CTV, né, Connected TV como um todo, não necessariamente da Samsung Ads, óbvio que a gente tem um papel ali de liderança nesse universo, mas acho que assim, é mais como um alerta para os CMOs, né, para as agências, tal, que assim, é um negócio, é algo que de fato o Connected TV é o futuro da televisão, tem muitas oportunidades para as marcas explorarem nesse universo CTV, então eu costumo dizer o seguinte, né, pegando a música do Milton Nascimento, o artista tem que ir onde o povo está. Então, muito bom isso as aí. marcas também têm que ir onde o povo está. Exatamente. E o povo está em Connected TV. Então, basta ver o hábito de consumo dos seus amigos. Né? Então, a gente tem hoje uma grande oportunidade para, usando a Connected TV, para as marcas podem otimizar as verbas dela. Né? Então, e aqui eu não estou pregando que se abandone a TV. Não, jamais, está claro. Eu só acho que elas têm que ter um olhar um pouquinho mais aberto. Legal. Se soltar um pouco, porque a gente fica muito enraizado no que a gente vinha fazendo. Então, acho que a principal dica é essa. Legal. Olhar ao redor e falar assim, como eu uso esse novo meio, que tem tanta gente utilizando, né? Passando tanto tempo... com isso, a gente tem, por exemplo, as informações que nós temos, 74% do tempo que as pessoas passam consumindo TV, passam consumindo streaming. Tem, a gente divide lá entre os no linear, no streamer, né, o light streamer, o heavy streamer. O heavy streamer, ele consome mais de 6 horas por dia de conteúdo em streaming. Então é uma loucura, né? Eu não sei onde as pessoas encontram 6 horas para ficar. Ei, Rayane, onde que você está, hein, Rayane? Mas, então essa é uma dica. Eu acho que essas pessoas têm que se abrir, olhar. Tá aberta às novas tendências aí. E eu faço um paralelo com o que eu vi na minha carreira, né? Então, eu falei, eu comecei a trabalhar, eu sou economista e comecei a trabalhar com publicidade digital em 98, lá na Itália. Publicidade digital hoje é tudo, né? Hoje, mas 25 anos atrás, cara, era a portinha dos fundos ali. Um almoxarifado da agência. O que é isso? Mídia digital, tal. Você tá maluco, né? Você tem revista, você tem jornal, você tem TV, você tem... E hoje ele acabou dominando. Então, assim, né, falando que a gente complementa o que a gente vinha falando aí da velocidade das mudanças. Não vai levar 25 anos, como levou o muito mais rápido, digital. Vai ser muito exponencial a parada. Vai ser muito mais rápido. Então, isso eu acho que é a principal dica que eu acho que poderia dar, sensacional. entendeu? Legal. Faltou as dicas para as agências. O que você acha? Cara, as agências, eu acho que elas têm um trabalho fundamental, um papel fundamental de inovação. Né? Eu acho que elas têm esse papel de entender, tá? Elas mais do que ninguém, mais até que eu acho que os CMOs têm que estar abertas às novidades, né? Para saber assim, elas têm o papel delas é esse, entender o que está acontecendo e como que ela leva algo inovador para o cliente dela para, de fato, fazer mexer o ponteiro dos negócios dos clientes, né? Não é só fazer uma coisa bonitinha, perfumada, né? Para ganhar um prêmio em Cannes, mas é para também, principalmente, fazer o negócio do cliente delas crescer, né? Porque é esse, no final das contas, o que eles precisam. Então, acho que mas muitas estão já abertas a isso. Então, Mas eu acho que uma coisa que você colocou bastante, que assim, passa talvez até desapercebido para quem está assistindo nos ouvindo, mas é muito sobre otimização também, né? Você tá no canal certo, você buscar, você arriscar, você experimentar, né? E assim, né? Como você mesmo disse, aonde que o teu cliente está hoje, né? E o papel da agência também, ele é muito desse de
provocar também, né? Não só provocar o time interno, mas muitas vezes provocar o próprio cliente, né? Claro, é o papel deles. É, exatamente. Porque eles não precisam de o cliente não precisa, da mesma forma que um gestor, um chefe não precisa de um funcionário que fale amém para tudo, o CMO, né, uma marca, também não quer uma agência que fique falando amém para que ele fale, né? Ela precisa se posicionar e trazer, falar, não, nós vamos por aqui. E aí, né, entra assumir tomar alguns riscos. Sim. Precisa tomar alguns riscos. Exatamente. Precisa... Faz parte da dinâmica, tem que ser. Mas... E dá para tomar risco com moderação, você não precisa ir, né, claro, numa coisa super agressiva e vou pegar toda a verba, all-in tudo, entendeu? Você pode ir estudando. E é o que muitos dos nossos clientes têm feito, né? Eles começaram pequenininhos e vem crescendo. E a maior prova que eu tenho que nosso negócio tem dado resultado é esse. Né? Assim, as grandes marcas que começaram investindo pouco, hoje já tem verbas mais agressivas, ali, mais vultuosas. A gente espera cada vez mais, porque ainda dá para crescer mais. Tem espaço ainda para crescimento. Mas é o que a gente percebe. Começou um pouquinho. Viu? E aí a gente percebe, tá dando resultado. Sim, porque se não desse resultado, não tava lá. Estão fazendo contas. Sim, também, lógico. Ninguém queima dinheiro, né? Muito bom! Rai, chegou o momento mais esperado aí do Pizza com Marketing, é o nosso momento Domino's, SEO. Que maravilha, hein? E você que está nos assistindo, ouvindo... A Raíssa falou que vocês estão no... Qual que é? 200 e tralalá. 100º, 32º. Perdemos as contas. Beleza. Esse é grande... E aí a minha pergunta é, como é que vocês estão em forma comendo pizza? Gente, é um sacrifício diário. Maravilha. Pô, boa pergunta, inclusive. Uma boa pergunta. 3 pizzas a gente come, né, velho? Todos os dias. Muito bom. É o seguinte, isso aqui é uma espécie de Raul Gil do podcast nacional. Só que a gente vai falar uma persona, não um nome. E aí você vai falar se você divide a pizza ou não. Entendi. Entendeu? E aí no chapéu. É isso aí, cara. É isso aí. Posso começar? Pode, por favor. SEO, eu queria que você falasse uma persona que você não dividiria uma pizza, mas no vendedor. Que vendedor que você não dividiria uma pizza? Aquele persona que, que você for esse cara, eu não sento pra dividir uma pizza. O vendedor, isso é fácil. O vendedor chato. Tem aquele vendedor que sem vai timing, sentar né? na sua frente, sem time, e assim, senta na sua frente, só quer falar, não ouve. Então, o segredo da venda está em ouvir e não falar, né? Então, essa tá fácil. Boa. E o vendedor que você faria questão de trazer pro seu time e dividir uma super pizza Domino's, cara? É o oposto, né? O vendedor que ouve e vai te entregar o produto adequado para o que você necessita, o produto ou serviço, sim. Aquilo para o seu momento, né? E não empurrar, ele vai estar assim, tá do lado fala-se muito, né? Venda consultiva, mas é isso, não é um chavão. O cara tem que realmente entender se aquilo é adequado para esse cliente, ou pode ser adequado para você, pode ser não ser adequado para você. Isso é importante. E principalmente, e aí não só vendedor, mas um profissional de modo geral, eu não sei se tem essa pergunta ainda. Não. Mas não só vendedor, mas qualquer profissional, assim, eu gosto das pessoas, eu admiro as pessoas mais pelo que elas não fazem do que pelo que elas fazem. Né? Então, é isso. Né? A ética é super importante. Então, as pessoas têm que ter uma postura ética, porque às vezes algumas pessoas aí perdem o rumo porque pensam na meta no primeiro lugar, falando em vendas, né? Mas está sempre pressionado por metas, resultados e tal. Então, é muito fácil o cara se desviar, falar, não, eu preciso fazer isso. Não, calma. Tem muitas formas de se ganhar dinheiro e aí a gente precisa fazer a coisa certa do modo certo. Né? Então, é uma boa metáfora essa aí, eu gostei bastante do que as pessoas não fazem. Porque é muito louco você parar para olhar nessa ótica, é bem legal mesmo. Mas é isso, a gente tem que pensar, acho que é importante, falando do ponto de vista ético, né? É importante, quando você tiver alguma dúvida, de falar assim, faço isso ou não faço? Aí você pensa, fala assim, bom, eu não sei se vocês são casados e têm filhos, mas assim, eu sou casado e tenho filho. Então, eu vou sentar hoje para jantar com meu filho, eu posso falar que eu fiz isso ou não? Entendeu? Legal. É fácil, você resolve essa vida rapidinho. 0 e 1. Eu posso falar que eu fiz isso pro meu filho ou eu vou ter receio de falar para ele que eu tomei essa atitude e fiz isso? Animal. Então é fácil
ter um norte. Pô, isso é muito mais legal do que a gente aprende no compliance da vida, que assim, esse e-mail pode ser publicado na capa do G1? É isso. Opa, não pode. Então você não faz. Então exatamente. não faça. Então não faça. Mas a do filho é muito melhor. Porque mexe, aí é o emocional. É o legado, é o legado. Exato. Muito bom, meu. Muito e aí? bom. Agora a gente vai pro nosso e-book do convidado. Não sei se você percebeu, a gente tava todo vapor anotando, escrevendo aqui. A gente fez o resumo dos seus principais pensamentos. Não deu pra pegar tudo, Jair, que eu fui anotando, escrevendo tudo que ele fala e eu fui... Cara, aula, né, cara? Aula, muito bom. Então a gente vai agora, se eu recitar aqui pra aquela câmera, enquanto eu e o Jair, a gente... Fala os seus melhores pensamentos, se você vê o quão inteligente você é. E você se diverte. E você comendo se diverte uma pizza com Domino's. Uma pizza Domino's, cara. E você que tá assistindo ou ouvindo, você pode ter um certificado desse podcast, meu irmão, que foi uma verdadeira aula. Acessa lá academia.21live.com.br, assista esse episódio por lá e gere seu certificado automaticamente para você compartilhar com o RH da sua empresa, colocar no LinkedIn e ser um profissional muito mais legal e antenado com as coisas que o Écio falou e que a gente vai trazer de novo num resumão aí no e-book do convidado. Weber, vou começar com uma aqui que é a seguinte, cara. A gente falou muito sobre oportunidade e inovação, né? Então os profissionais têm que ficar muito ligados aí nas oportunidades, que elas acontecem o tempo inteiro. O Écio falou sobre isso, chegou onde tudo era mato e aí desenvolveu uma carreira super legal nessa história toda da Samsung Ads, que com certeza já é um sucesso e vai ser ainda mais, mas é uma oportunidade e uma super inovação. Onde existe oportunidade de inovação no seu negócio, no seu dia, hoje, cara? Presta atenção nisso. Maravilhoso, Gerão. Eu vou começar com uma aqui que é o seguinte: CTV é o futuro, meu amigo. Se você não sabe o que é CTV, então volta, corre lá, assiste o episódio completo, porque a gente falou muito sobre isso e esse episódio inteiro foi rico e justamente pega carona no que o Jairo falou, que é sobre inovação. Maravilha. Se você trabalha numa agência ou qualquer outro negócio, tudo começa com uma venda, meu amigo. Não adianta você ir na Tokstok e começar a mobiliar o seu escritório, sendo que você não tem nenhum cliente. Então, primeiro venda e aí o negócio acontece. Maravilhoso. Pegando carona aqui no Jairo, vendas é o coração, obviamente, mas eu gostei de uma metáfora que ele colocou, Jairo. Eu levei pro meu coração, que é o seguinte: ele falou, a gente é o último posto de gasolina. Eu gostei tanto dessa frase que eu fiz uma reflexão, porque seja o último posto de gasolina para o seu cliente, seja a oportunidade certa, trabalhe para isso, pense nisso que com certeza o seu negócio irá triunfar. Muito bom, cara. E você também que trabalha numa agência, cara, você tem que ser um radar de novidades e inovações aí pro seu cliente. Porque a relação agência-cliente ela é movida por boas ideias que façam sentido para o negócio do seu cliente. Seja de campanha, mas de possibilidades, de inovações, enfim. Então traga sempre ideias novas na mesa, cara. Independente se vai gerar uma campanha ou não. O seu cliente vai adorar isso e o relacionamento vai ficar muito melhor. Maravilhoso. Eu vou parafraseá-lo mais uma vez aqui. O artista tem que estar onde o povo está. Então, meu amigo, você também tem que estar onde o povo está. Então, olhe para as mídias, olhe para as novidades. Com certeza isso vai fazer diferença, vai deixar você mais aberto e aí é você triunfar os caminhos da vitória, ó. Maravilha. Não seja um publicinha que só lê o meio mensagem, cara. Leia o meio mensagem também, mas leia outras coisas, cara. Diversifique as fontes de informação. Essa falou sobre isso. Ficção, outras áreas de conhecimento para você poder colocar mais coisas na sua bagagem e oferecer, contribuir melhor com a comunidade aí, meu. Maravilhoso. O segredo da venda, meu amigo, não está em falar. O segredo da venda está em ouvir. Então preste atenção. Se você quer ser um bom vendedor, aprenda a ouvir, que com certeza isso fará diferença na sua vida. Bem, eu finalizo aqui com uma que é para-choque de caminhão, mas a gente tem que sempre trazer dados, meu irmão. Calibra tudo, pega as métricas, dá uma olhada nos KPIs, olha o que esses números estão dizendo, traduza eles e transforme em informação para calibrar a sua gestão. Na Samsung Ads é assim e no seu negócio também tem que ser, cara. Maravilhoso, Jair. Eu vou fechar minha última com uma maravilhosa que ele falou, que você sabe qual que é o seguinte: se você não pode convencer a sua mulher dentro de casa, meu amigo, convença alguém fora dela, com certeza você vai ser um excelente vendedor. Esse foi o e-book do convidado de Écio. Sensacional, cara. Muito bom. Curtiu, Écio? Muito bem, muito melhor do que resumo muito melhor do que eu faria. Não, pô, você que falou tudo você isso aí, estrela meu. da A gente vez, só transcreveu. Exatamente. Écio, últimas palavras, a gente já vai finalizar para aquela câmera ali. Quer mandar um beijo para alguém? Agradecer? Tá? Agradecer a vocês. Show, obrigado aí show. pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês, estar discutindo, falando um pouquinho de Samsung Ads, falando um pouquinho da vida, né? Sim. Agradecer aos nossos clientes que estão aí, são nossos parceiros, estão nessa jornada junto com a gente. Então, um prazer.
Foi muito legal participar aqui com vocês. Que Obrigado bom, pelo cara. convite. Imagina. A gente que agradece. Sensacional. Muito bom. Pra você que ficou até o finalmente já sabe, 21live.com.br e claro, PCM30, 30% de desconto e a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu.